Olá, muito bom dia, meus amigos, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Que a gente possa realmente começar esse dia tomando esse café com pão espiritual, né? Esse alimento tão precioso para o nosso espírito, para a nossa alma. E vamos continuar o capítulo 37, um capítulo grande, um capítulo muito importante, né? A gente finalizou falando sobre aqueles 3 pilares, né? Pensamento, palavra e ação. Falou também sobre a questão que as escolas, né, aqui da Terra, que são as escolas religiosas, são as igrejas, as casas espíritas, os templos, enfim, onde tudo ensina pra gente as coisas certas, né, as coisas boas da vida, mas infelizmente a gente fica só na teoria, não vai pra prática. Muito bom dia, mãe, muito bom dia, Ramiro. Então vamos lá. Vou começar com aquela frasezinha que a gente terminou, falando assim: todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitamos nossa milenária viciação no desvio dessa força, né? Que a gente ainda não recorre, né, aos padrões de pensamento, porque a gente continua com aquele padrão de pensamento vicioso, né? Pensamento negativo, a gente alimenta o lobo mau, né? Que tem aquela história do lobo bom, do lobo mau, vence aquele que a gente alimenta. Então a gente tem que pensar que tipo de pensamento nós estamos alimentando, né? Qual é o pensamento do lobo bom ou do lobo mau? Aí vamos continuar. Começa assim: ora, é a coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhes são peculiares. Tá? É aquela que eu estava falando, né? O que você anda alimentando aí? Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Recorramos a símbolo. Deixa eu ajeitar aqui a luz, que está muito forte no meu rosto aqui. Tá. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Recorramos a símbolo mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais, no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-la com os detritos da terra e falaemos habitação de micróbios destruidores. O que ele está dizendo com isso, né, gente? Que ele está exemplificando. A água, ela é um elemento que, se ela, como ele falou aqui, né, se ela for elevada às alturas, ela volta em forma de bênção, né? Aquela chuva que vai molhar o solo, que vai ajudar a florescer, né? Porém, se você deixar ela estagnada no chão ali, né, aquela água parada, o que acontece? Vira o quê? Depósitos de micróbios, lá para o mosquito da dengue, né? Então, ela já não fica, já não é tão boa assim. O que mudou nela foi o que foi feito dela. Para onde ela foi? Ela foi igual a nossa mente. Tá indo para pensamentos sublimes, né? A gente tá conseguindo elevar o nosso pensamento. Boa coisa a gente vai ter disso. Agora, se não, vai ser o contrário. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causas e os efeitos no lar universal. Nele, transformam-se homens em anjos a caminho do céu ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Olha isso, gente. Somos imãs, né? Nós somos imã. É a questão do orar e vigiar, porque a gente precisa realmente dirigir os nossos pensamentos, né?
cuidado que a gente anda pensando, que a gente anda alimentando, porque a gente não tá livre de vir pensamentos ruins, pensamentos, sabe? Que você fala assim, nossa, por que eu tô pensando isso? Nada a ver esse tipo de pensamento, mas a gente precisa ter o hábito do vigiar, se vigiar, para que a gente não alimente certos tipos de pensamento, porque através disso nós somos ímãs, vamos atrair aquilo, tipo de pensamento que nós estamos tendo, sabe? Pensamento ruim, de discórdia, no nosso caminho, nossa conduta realmente vai ser levada a esse tipo de coisas que a gente anda pensando. Aprendem vocês a importância disso? Olha só o que ela fala, gente. Porque realmente eles estão o tempo todo falando sobre essa questão de a gente aprender a lidar com os nossos pensamentos, porque ele é força criadora, a gente já estudou aqui anteriormente, né? Ele manipula o fluido universal, tá? Aprendem vocês a importância disso? Certo, nas mentes envolvidas entre os desencarnados e encarnados, basta um intercâmbio mental sem necessidade das formas. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda espécie. Eu vou dar uma parada aqui, vamos falar sobre isso aqui. Primeiro ele fala, o intercâmbio entre nós, encarnados e desencarnados, se dá através da mente, tá? Do pensamento. Não precisa de forma. Quanto mais evoluído, quanto mais elevado, menos a gente vai precisar desse aparelho, que é a boca, para estar se comunicando, né? A gente vai... essa comunicação é feita pela mente. E ele fala uma coisa importante aqui, ó. O pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia. Tem um livro, eu acho, de Emmanuel, chamado As Vozes do Além, tá? Ele fala, tem um trecho desse livro que fala sobre a ideia. O que é ideia, sabe? E a gente precisa estudar. Quem não tem esse livro, pesquisa, ver se consegue achar pela internet, pra gente ler essa questão da ideia. Que a gente precisa realmente destrinchar isso na nossa vida para que a gente possa, sabe, ver melhora na nossa vida atual e nas nossas vidas futuras. Tá? Mas eu vou dar mais ou menos assim um exemplo. A diferença entre pensamento e ideia. O pensamento, gente, é uma base sutil. O pensamento, ele manipula, ele é o fluido, ele é a matéria, tá? Vamos dizer assim. Quando a gente começa a pensar, começa a construir, sabe? Começa a formar aquela matéria, a base. Como ele fala aqui, o pensamento é a base. Então, vamos lá. Eu pensei, começa a vir, vai construindo uma matéria-prima, vamos dizer assim, tá? Ela vai sendo construída aquela matéria, formando aquela matéria. E a ideia, gente, é a manipulação, é o que forma o pensamento. A ideia, ela pega o nosso pensamento e forma alguma coisa. Um outro exemplo, quer ver? Quando a gente começa com um pensamento depressivo, né? A gente começa a ter um pensamento depressivo, uma tristeza profunda, a gente começa a pensar que a vida não vale nada, sabe? Que não tem por que a gente estar vivo, que é melhor perder a vida, se matar, o que for. A gente começa a ter esse pensamento direto, e a gente vai criando uma matéria, gente. Essa matéria, esse fluido cósmico, ele realmente cria força, gente. Sabe? Como é que eu vou dizer? Como se eu tô pensando e tá aqui, ó. Vou dar um exemplo, tá? Bem bobo, mas é um exemplo. Tô aqui pensando e tá formando uma fumacinha. Essa fumacinha tá ficando mais grossinha, mais espessa. Tá com uma textura agora de um algodão doce. Sabe? Aquela textura que você consegue. Por que eu tô falando isso? Pra que a gente possa entender que ela começa do nada e depois ela começa a ficar
palpável, tangível, sabe? E você fala assim, meu Deus, o pensamento, gente, consegue ser visto pelos desencarnados, pode ser fotografado. Vocês têm noção de que é isso? Que o pensamento ele consegue ser fotografado? Tem o livro de Kardec, Obras Póstumas, fala sobre fotografia do pensamento. Também quem puder, gente, leia, vocês vão entender. Porque para quem não tem ainda, não conseguiu estudar, coisa muito importante, a gente não pode desencarnar dessa vida sem ter lido as obras básicas de Kardec. Isso é mega importante, sabe? A gente precisa ler o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, a Gênese, Céu e Inferno. Precisa, gente. A gente precisa ler essas obras básicas. E esse livro, Obras Póstumas de Kardec, fala sobre isso, olha só. E a gente para de imaginar essas coisas como ficção científica. A Aline tá ficando doida. Olha só, fotografar pensamento criando formas. Sim. É porque essa matéria sutil, ela é diferente da nossa. A gente não consegue ver, porque é uma matéria diferente da nossa. Mas é uma matéria. No plano espiritual, ela é vista, às vezes até confundida com o espírito, sabe? Porque a gente cria realmente pessoas, sabe? A gente cria espírito. Então é confundida com esses, como se fosse um espírito de verdade. Não é só um pensamento, tá? Então, o pensamento ele é a base, é a matéria, é sutil. E a ideia, é o que a gente faz desse pensamento, o que a gente constrói desse pensamento. Então, como eu estava falando, se você tem esse pensamento de suicídio, de depressão profunda, de tristeza, de que a vida não vale nada, sabe? Que você não tem o que está fazendo aqui, qual é a ideia que você vai começar a criar na sua cabeça? Você vai ter ideias. Você fala assim, gente, eu acho melhor eu pegar todos aqueles remédios do meu armário, todos, tomar de uma vez. Né? Que eu acho que se eu fizer isso, eu vou acabar com o meu sofrimento. Aí eu também tive uma ideia, de repente, de ir até o último andar do prédio e me jogar. Você tem noção? Que é através de um pensamento que você ficou ali alimentando, gente, não é um pensamento rápido, é um pensamento contínuo. Tá? Não é eu pensei agora do nada, essa vida tá um saco e aquilo ali já vai me dar... Não é isso. São pensamentos contínuos que você alimenta diariamente, todo tempo na sua cabeça, aquilo vai criando essa matéria, tá? E aí vem a ideia, que é o quê? A ideia de você executar, que é a ação, que é você modular essa matéria, tá? Então, o pensamento em si é base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos de intuição, entre os seres de toda a espécie. Dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente na França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalista e especial, que nesse caso será sempre a do receptor. Mas isso também exige a afinidade pura. O que ele está falando aqui também? A comunicação, gente, por pensamento, ela precisa de afinidade, tá? Então, mais um motivo da gente se preocupar e vigiar o que a gente está pensando. Eu tô aqui pensando só em besteira, em prejudicar os outros, em arrumar um jeito de ganhar vantagem passando por cima das pessoas. Tô aqui pensando em mal de alguém. Tô aqui pensando como conseguir um dinheiro de forma ilícita. Que tipo de espírito vai estar se comunicando comigo? Trocando ideias comigo, trocando pensamento, me estimulando a fazer as coisas. Me dando ideias, né? Intuindo com algumas ideias. Que tipo de espírito? Espírito na mesma vibração, no mesmo grau evolutivo e o mesmo tipo de pensamento, que tem essa afinidade. Então, tá falando aqui, gente, para que haja essa comunicação, pode estar lá na França e eu aqui, precisa ter sintonia de pensamento.
tá? E o tipo de forma que ele vai falar vai ser sempre, como ele fala aqui, ó, a forma verbalista especial, que nesse caso será sempre do receptor. Eu, aqui, ele vai falar de acordo com o que eu estou recebendo, com o que eu entenda, com o que eu saiba. Não importa se ele está desencarnado, se ele está lá do outro lado do mundo. Aí ele fala francês, eu falo, mas ele vai conseguir pelo pensamento me fazer entender, pela afinidade de pensamento. Tá? Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Né? Tá falando, olha, não tá todo mundo lá nos planos evoluídos, nas esferas superiores, ou no mundo com a mesma afinidade, só tá pensando no bem, pensando em coisas boas. Não. Infelizmente não. Nós ainda estamos em esferas que estamos mergulhados em todos os tipos de pensamentos e sentimentos. Agora, com quem que a gente vai se sintonizar depende da gente. Entrou aí meu amigo Léo Aguiar. Tudo bem, meu amigo? Bom dia. E é como a música, né, meu amigo? A gente pode estar aqui, várias músicas. No rádio tem vários tipos de música. Mas se a gente gosta de um MPB, a gente vai lá e vai sintonizar o nosso rádio o quê? Na MPB. Mesmo que esse rádio toque todo tipo de música. Você vai lá e escolhe com qual você gosta, com qual você tem afinidade, muda a estação para a estação que toca o MPB. E daí você vai estar em quê? Em sintonia com aquela rádio que toca MPB e com todos os nossos irmãos que também gostam do mesmo estilo musical. Então, precisamos vigiar, gente, vigiar de verdade. Tipo de pensamento, o que a gente assiste, o que a gente ouve, porque isso influencia muito na nossa vida. Bom dia, Carlinha. Seja bem-vinda, é um prazer enorme. Gente, quem não conhece Carlinha Machado, Carlinha Machado, _ Espiritismo. Pode seguir, porque ela só tem conteúdos maravilhosos. Tenho aprendido muito com ela. Eu tenho estudado muito junto com ela. Tá bom? Afinamo-nos uns com os outros em núcleos insulados e somos compelidos a progredir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Olha isso, gente. O que a gente está fazendo aqui, como ele está falando aqui? Nós estamos em transições, em construções transitórias da Terra. Nós estamos aqui para aprender a ter ideias novas, para a gente adquirir sabedoria. Saber, a gente precisa saber controlar o nosso pensamento. A gente precisa compreender a força realmente, porque tem aquele ditado, né? Pensamento tem poder. E pensamento tem poder. Pensamento, ele manipula o fluido cósmico, gente. É uma coisa muito séria. E como a ministra veneranda aqui vem ensinando pra gente, se a gente tivesse noção do poder que a gente tem nas próprias mãos, né? Que é através de orar, vigiar o nosso pensamento, de saber realmente conduzir e manipular essa força, a nossa vida seria diferente, sabe? A nossa vida atual e as nossas próximas vidas, porque é através dele, do pensamento, que a gente vai direcionando as nossas atitudes, né? Vou falar novamente para quem chegou agora, gente. O pensamento tem 3 pilares, que é o pensamento, a palavra e a ação. É importante a gente pensar antes de falar, porque primeiro a gente pensa, tá? Depois a gente fala e depois a gente age. Aí depois fala assim, ai, gente, eu falei sem pensar. Eu fiz tal coisa, eu não pensei. Nós não estamos mais podendo estar cometendo esse tipo de erro, tá? Então, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, no sentido de que nós já não somos mais aquela criancinha. Quando a gente chegar no plano espiritual, vai falar, aí a gente fala assim, ai meu Deus, eu fiz isso, mas, cara, eu fiz sem pensar.
eu falei sem pensar, eu agi sem pensar. Não temos mais condições de agir sem pensar. A gente tem que pensar antes de falar para poder depois agir. Tá? Porque a gente pensa numa coisa, a gente fala e depois faz. E o que acontece? A gente está começando a pular as fases. A gente não pensa, a gente só fala e a gente só faz, sem pensar. Mas é nessa ordem. Pensamento, palavra e ação. Tá? Então que a gente começa a administrar isso na nossa vida. A gente fala, de hoje para amanhã eu vou saber. Não, a gente ainda vai encarnar e reencarnar com esse propósito de aprender a vigiar os nossos pensamentos. Aprender a lidar com os nossos pensamentos. Então, mas que a gente tem que começar hoje. Tá? A gente precisa começar a treinar isso hoje. Aí ele fala: nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é falado milhões de vezes dentro do livro Nosso Lar, essa questão de nosso lar. Porque o pessoal fala assim, quando eu desencarnar, eu quero ir pro nosso lar. Achando que nosso lar, gente, é um plano lá elevadíssimo. Não. Nosso lar é uma colônia de transição. Ela tá muito agarrada com o umbral e com a gente aqui. Muito agarrada. Essa nosso lar é para o quê? Para um ponto de passagem. Tipo ponto de ônibus. Aquele a gente fala que é... meu Deus, como é que fala? No trem. Que a gente solta numa estação para poder trocar. Eu esqueci o nome que dá. Como se fosse essa baldeação assim, né? A gente chega no nosso lar para se preparar para ir para esferas superiores ou para reencarnar. Ela é transição. Ela não é para você ficar ali e ir ficando já para depois ir subindo nas esferas, não. Eles falam, é uma cidade espiritual de transição. A gente está ali para aprender, se preparar para nós irmos para planos superiores ou para reencarnar. Onde na maioria das vezes, gente, a gente tá ali aprendendo para poder voltar aqui, reencarnar, né? E descer com aqueles nossos serviços maravilhosos que a gente tem que atuar aqui, né? No plano físico. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à terra em serviços redentores. Aí que eu tava falando, gente. Bom dia, Denise! Tava sentindo sua falta. Tudo bom, minha amiga? Então, como ele falou, é uma cidade espiritual de transição, tá? É uma bênção, é um acréscimo de misericórdia, gente, porque, sabe, já pensou? Erramos e não tem mais como consertar, então, né? O mestre deu essa oportunidade de a gente ir para essa colônia de transição, verificar o que está errando, em que lugar a gente pode melhorar, sabe? E o que? A oportunidade de voltar e tentar novamente. Então ele ainda fala aqui, ó, para poucos se preparam para a ascensão, ó, poucos, gente, porque a gente está num processo ainda muito, muito longe de conseguir ir para esferas superiores, tá? Então a maioria tá ali, vai para nosso lar, se prepara para reencarnar. E isso nada mais é do que acréscimo de misericórdia, uma nova oportunidade que Deus nos dá. Volta à terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a elas desde hoje. Isso aqui é um chamado, tá? Então, olha o que a ministra veneranda fala pra gente. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento. A gente precisa compreender a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a ela desde hoje. Gente, como começar hoje a praticar isso? Vigiar o que a gente está pensando, modificar o tipo de pensamento, cuidar do que a gente alimenta o nosso pensamento. E pensa que é só coisas que a gente cria? Não, é coisa que a gente assiste, que a gente escuta, que a gente dá atenção. É aquela história, o que seus filhos andam assistindo no celular? Que tipo de seguidores eles estão tendo? Que tipo de jogos eles estão jogando? Que tipo de música? Qual é a mensagem? Que tipo de livro, sabe? Que revista? É essa preocupação que a gente tem que ter. Que tipo de filme? Que tipo de programa?
Vocês lembram a força é tão grande, gente, que vocês lembram daquela época do Covid braba mesmo, daquela coisa que tava todo mundo de quarentena, ninguém podia sair de casa, as notícias estavam apavorantes, e a gente começou a ficar vendo o jornal, e aquelas notícias, quantas pessoas entraram em depressão? Quantas naquela época? Porque a gente estava se alimentando apenas de notícias ruins. Notícias que deixavam a gente desestruturado. E aquilo alimentava o nosso pensamento. Tinha pessoas que iam na rua, mas comprava tudo, todos os álcools, todos os dias, a gente comprando não sei quantos fardos de papel higiênico. Por quê? Pensamento, a palavra, né? Falava, não, olha, gente, tô preocupada, tá acontecendo isso, eu vou lá, vou comprar tudo que tem na minha frente e vou agir. Ação que foi pro mercado desesperadamente, morrendo de medo de álcool, catou todos os álcool. Tava faltando álcool gel, ninguém tava pensando no próximo. E os mercados, os programas falando, gente, compre só o essencial para poder ter para todo mundo e não faltar. Mas estava todo mundo pensando em si, sabe? Era uma situação desesperadora, literalmente. E começou, a gente fala assim, parei. Eu comecei a falar, olha, quando as pessoas vêm falar comigo, eu tô desesperada, eu tô muito com medo, isso que eu falei, para de ver televisão. Para de assistir esse tipo de... Não é que a gente tem que ficar alienado, não, gente, mas a gente tem que saber a quantidade, o tipo de programa, a dosagem que a gente está tendo daquele tipo de informação, para que isso não aconteça. E depois que a gente começou realmente a filtrar, a não gastar todo o nosso tempo assistindo aquele tipo de coisa, aquela sensação, aquelas ideias, né, depressivas, aquelas ideias estavam sumindo. Porque a gente parou de dar base, parou de dar elemento para aquelas ideias, né? Carlinha tá falando aqui, gente. Verdade, desconectei da TV porque estava atrapalhando. Daí, graças a Deus, vieram as lives. Gente, não é? Olha, Carlinha, é verdade, cara. E é por causa disso, por a gente ter desligado, ter cortado esse ciclo vicioso que a gente estava naquele processo, né? A gente recebia aquela energia e manipulava esse pensamento que é energia, que é matéria, e jogava para o universo. Então a atmosfera em si estava pesada. Era uma atmosfera muito pesada, muito triste. O número de pessoas que adoeceram mentalmente, gente, cresceu assim, horrivelmente assim, lá no alto. E aí, graças a Deus, a misericórdia, porque a espiritualidade devia estar trabalhando muito lá em cima e falando, a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar esse povo, tá tudo ficando doido lá embaixo. E aí foi intuindo, a galera foi começar a fazer as lives de música, né, que a gente começava a se distrair e cantar, que quem canta os males espanta, a gente conseguia se divertir. Fomos reencontrando a nossa família dentro de casa, né, porque já estavam todo mundo perdido. Fomos encontrando as lives espíritas, as lives das igrejas, sabe? Foi um momento muito especial, onde a gente sempre fala das coisas ruins. Se a gente procurar, se a gente abrir nosso coração, a gente vai conseguir tirar alguma coisa, algum ensinamento, alguma coisa boa disso. E aí, chegou as lives, né, gente? Então, continuando. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou, quem deseja aproveitar? O que ela quis dizer com isso, gente? Gente, e aí? Você entendeu? Quem é que vai levantar e tomar atitude tarefeira, sabe? Quem vai começar a partir de hoje? Aproveitar essa aula que ela deu sobre o pensamento. Você já quer? Porque dá trabalho, tá, gente? Você se vigiar, dá trabalho. E você tem que estar atento a você, estar atento no seu pensamento, estar atento ao que você está sentindo. Carlinha fala, até hoje há muitos requisitos psicológicos da pandemia. Muito mesmo, amiga. É verdade. Aldenícia, uma vibração de muito medo, tava horrível mesmo. Mesmo sabendo disso, foi difícil não cair nessa energia. As lives foram uma providência divina mesmo. Verdade, minha amiga. Nossa, como foi? Foi difícil pra mim também muito, gente. E a gente vê as pessoas, a gente começa, sabe, a gente começa a dar formas a esse tipo de pensamento, né, e começa a tomar tipos de atitude. É uma coisa muito louca, né, que realmente a gente estava surtando,
De verdade. Estava surtando e estava fazendo as outras pessoas à nossa volta surtar também. Tinha dias que eu acordava e eu chorava. E eu falava, meu Deus, por que eu tô chorando? Eu chorava. Sabe? Uma coisa horrível. Porque o que era o choro? Já era se materializando o meu pensamento. Sabe? Ele tomou forma já. Eu tive ideias, eu tive o choro, as lágrimas já eram esse meu pensamento materializado, gente. A verdade é essa. Aí, continuando, ela fala: logo após, suave música encheu o recinto de cariciosas melodias. Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor, compreensão, delicadeza e sabedoria. Aí Veneranda começou a interagir com aqueles, lembra daqueles 20 que estavam separados na palestra, que eles estavam preparados, né, para formular perguntas. Então ela começou a interagir com eles ali. Sem qualquer solenidade nos gestos para evidenciar o término da conversação, findou a palestra com uma pergunta graciosa. Quando viu os companheiros levantar-se, aí André Luiz já, né? Quando vi os companheiros levantar-se para despedidas, ao som da música habitual, indaguei da Narcisa surpreendido. Que isso? Acabou a reunião? Né? André Luiz falou, ué, acabou a reunião? Ela não finalizou? Ela conversou, fez uma pergunta e acabou? A ministra Veneranda respondeu a ele, né? A enfermeira bondosa esclareceu sorridente. A ministra Veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão. Olha que linda, gente. Que coisa linda. Como é humilde, né? A Veneranda. Ela finaliza e fala, não vou finalizar. Jesus não finalizou. Jesus, ele anda ainda nos ensinando até hoje. Sabe? Ele anda agindo, nos dando lição até hoje. Ela nunca termina uma lição. Uma lição evangélica, ela nunca termina. Então, Jesus nunca terminou. Ele nunca parou. Ele continua nos ensinando até hoje. E ela deixa em aberto. Ela faz o quê? Ela faz que a gente pense, que a gente busque, sabe? É aquela ideia do... eu não tenho que ensinar, a gente precisa ser ensinado a pescar, mas buscar o peixe, trazer o peixe depende da gente. Só nos mostra, ó, você tem que usar essa varinha, usar essa isca, o lago é esse aqui. Agora, se a gente vai conseguir ir lá e pescar um peixe, depende da gente, tá? Uma coisa que eu anotei aqui, gente, que eu também não esqueci de falar pra vocês, é que em relação à ideia. A ideia é como se fosse uma semente que você consegue germinar ela enquanto você mantém essa ideia ativa. Então, para quem chegou depois, eu recomendei esses 2 livros, tá? Vozes do Grande Além, de Emmanuel, e de Kardec, Obras Póstumas, que fala sobre a fotografia do pensamento. Essa questão que ainda é muito estranha pra gente, né? Falar, mas como é que o pensamento molda? Como é que ele consegue ser visto? Tá? Então, vamos buscar lá entender mais, saber mais. E finalizamos o capítulo 17 com um capítulo maravilhoso. E eu finalizo, ou não, na realidade não finalizo, né? Vamos aprender igual o Veneranda. A gente fala assim, quem aí, quem deseja aproveitar, né, esse ensinamento de Veneranda sobre o pensamento? Que a gente possa começar a aproveitá-lo ainda hoje, vigiando os nossos pensamentos, os nossos atos e as nossas atitudes. Um grande beijo, foi um prazerzão estar com vocês hoje. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.